Pela porta das ovelhas, passa pela porta da purificação, que é receber Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida. Você quer a vitória? Deixa Jesus te purificar. Deixa Jesus te lavar em sangue poderoso. Antes de soar a última trombeta. A introdução do livro, e nós vamos ver um pouquinho de algumas imagens que aparecem nesse livro. Vamos estar vendo aí também a forma que nós vamos conduzir esse estudo durante esses dias. Então nós vamos pegar o Apocalipse no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ler a partir do verso 3. Apocalipse 1, a partir do verso 3. Vai dizer assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo. Agora vamos lá para o verso 19. E vai dizer assim: escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois dessa hão de acontecer. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Então, bem-aventurado aqueles que veem, aqueles que leem, aqueles que ouvem, né, as palavras dessa profecia, porque o tempo ele já está bem próximo. O tempo já está chegando, né, irmãos? E o livro do Apocalipse, ele foi escrito de uma certa forma, o apóstolo João escreveu, praticamente que selando ele uma coisa que é própria de Deus. Uma coisa que é própria de Deus. Aí, tanto os que adoram a Deus, os que adoram o inimigo, não é? Você vai ver 7 juízos de Deus. E quando vai se citar a queda do inimigo, a queda da Babilônia, a queda do Império Anticristo, você vai ver ali 7 divisões. E para a vinda do Senhor até a Nova Jerusalém também vai estar dividida em 7 etapas. Então você vai ver que o livro do Apocalipse ele vai seguindo um ciclo de 7. E o interessante é que quando você sai das 7 igrejas para ir para os 7 selos, aí vai ter um apêndice, como se fosse um parêntese, né? Que nós vamos estudar o arrebatamento da igreja ali. E depois a gente vai estar vendo por que nós vamos estar estudando o arrebatamento da igreja entre as 7 cartas das igrejas e os 7 selos do Apocalipse, tá, irmãos? Mais para frente também nós vamos ver que 7 selos, quando chega no sétimo, o sétimo contém 7 trombetas. 7 trombetas, quando chega na sétima, contém 7 taças. Então é um mistério tremendo, que é como se fosse selado com a digital de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque desde o Gênesis que Deus ele usa esse mistério com o número 7. E é um mistério tremendo, irmãos. Você vai ver que ele cria o mundo ali, a criação é feita em 6 dias e no 7º ele descansa. Não é verdade? Aí você vai ver que quando começa a se ter sonhos a respeito do que vai acontecer na terra, né? Os sonhos geralmente têm um mistério com 7. Veja 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, né? Olha lá, os 7 aí. Você vai ver quando Josué vai entrar lá na terra de Jericó, o anjo manda ele rodear a cidade 7 vezes.
E no sétimo dia é para rodear 7 vezes no sétimo dia a cidade. Então é uma coisa tremenda esse mistério aí com Deus. Não fora isso, né? O 7 no hebraico a gente chama de Sabat, né? E o nome do Senhor ele é conhecido como Senhor dos Exércitos, que quer dizer Jeová Sabaoth. Então tem todo um mistério. É como se o livro do Apocalipse fosse escrito e autenticado ali com a digital de Deus, porque esse 7, esse mistério desse 7, ele vai aparecendo nos ciclos, né? Uma outra coisa que nós vamos ver, irmãos, é sobre a forma que nós vamos trabalhar esse estudo. Hoje nós vamos estar vendo apenas essas figuras iniciais. Só que nós já vamos vendo através das figuras iniciais como vão ser os próximos estudos. Um exemplo: 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, não é? Existem 3 formas da gente ver, principalmente esse estudo das 7 cartas. Ele literal, ou seja, escrito certamente para as igrejas daquela época. Ele profético, ou seja, o estudo profético das 7 cartas das 7 igrejas, ele se refere às 7 fases da igreja, 7 etapas da igreja. E ele sempre atual, ou seja, ele histórico é para cada igreja daquela região. Ele histórico, 7 cartas, então, para cada igreja daquela região ali, da Ásia ali, naquele tempo, não nos nossos dias. Ele profético, seguindo as etapas da igreja, desde os apóstolos até a nossa era. E ele sempre atual, ou seja, ele atual é quando você pega cada uma daquelas igrejas individual e pode aplicar às igrejas que nós temos hoje, ou a própria igreja que nós temos, ou às vezes alguns períodos que nós passamos na nossa própria igreja, na igreja de cada um dos varões. Por exemplo, quando vai falar do primeiro amor, aí às vezes a igreja ali, o ciclo de oração, o pastor começa naquela fé, aquela coisa, aí vai entrando membro, vai tendo caminhada, aí parece que vai ficando uma coisa quase que secular dentro da igreja. Aí Jesus exorta que a igreja tem que voltar ao primeiro amor. Coisa tremenda. Às vezes a igreja começa a passar por uma fase difícil, não é? Você está levando a igreja, começa a ter período que até dívida aparece na sua igreja. Aí vai entrar em esmina, aí por aí vai. Vem alguém para a sua igreja atribulado e começa a trazer um monte de heresia que você não sabe o que fazer com aquele camarada. Aí vem a fase de Pérgamo. Então ela pode ser histórica, ou seja, você estudando as igrejas daquela época. Ela pode ser profética, você vai pegar desde os apóstolos até a igreja da nossa era, 7 igrejas, 7 fases. E atual, pegando aquelas 7 igrejas, como aplicar nas nossas igrejas hoje. Então, o próximo estudo será esse, a próxima terça. Nós vamos estudar as 7 cartas das 7 igrejas. Depois do próximo estudo, nós vamos estudar o arrebatamento da igreja. E tem um mistério do porquê. Por que nós vamos estudar o arrebatamento da igreja depois das 7 cartas das igrejas? A forma com que o livro do Apocalipse ele é transmitido para que João transpasse ele à frente. Vai dizer assim no verso 19 que nós lemos: escreve as coisas que tens visto, as coisas que são e as coisas que depois dessa hão de acontecer. As coisas que tem visto, primeiro capítulo do Apocalipse, e tudo o que é discernente ali, referente ali, perdão, ao próprio Cristo, né? Como que João vê Cristo, como que João vê o Cordeiro, como que João vê Cristo. As coisas que são a era da igreja na terra, o período da graça. Período da graça. Então, quando você vai estudar 7 cartas das 7 igrejas, nós vamos estudar a dispensação da graça, a era da graça. Só que, quando nós chegamos no capítulo 4, logo no início, vai dizer assim: depois destas coisas, já começa assim,
Depois destas coisas, que coisas? As coisas que são. Estão entendendo, irmãos? Então por isso que nós vamos estudar dessa forma, não é? Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Estão vendo então? Então as coisas que são a igreja na terra, desde os apóstolos até os nossos dias, ao finalzinho aqui, quando aconteceu o arrebatamento da igreja. Logo no capítulo 4, João já é chamado para ir para o céu, para poder ver as coisas que depois dessa vão de acontecer. Então, aqui já não está mais a igreja. Então, por isso que a gente tem que analisar como estudar o livro do Apocalipse. Porque as pessoas começam a ver o Apocalipse lá para o capítulo 12, capítulo 13, onde acontecem tribulações tremendas. Aí começa a ver a igreja lá. Mas isso aí são coisas que depois dessas vão de acontecer. Estão entendendo, irmãos? Então quando você vai lá para o capítulo 13, aí tem a besta, tem o anticristo, né? Aquela coisa toda, o falso profeta. São coisas que depois destas vão acontecer. Depois de quê? Depois da fase da igreja na terra. Então, nós vamos estudar o livro do Apocalipse. É claro que nós vamos ver também visões diferentes da nossa visão pentecostal. É preciso que a gente possa ver, pelo menos ter uma pincelada de como que outras igrejas que não pregam o arrebatamento da igreja vê esse conteúdo, para depois, quando você chegar lá fora, aí você for falar de algum contexto desse, falar do arrebatamento, falar de alguma coisa, alguém chegar para você e falar: não, mas não é assim não, isso aí não. Aí você vai saber: não, peraí, é porque a visão dele é uma visão tradicional. Estão entendendo? Então, por exemplo, a visão católica, a visão luterana, a visão presbiteriana, elas vão sempre para o mesmo lado. Qual seria o lado? A igreja não tem arrebatamento. Antes, a igreja passa pela tribulação, e Jesus vem no meio da tribulação e salva ali a igreja ali do anticristo, aquela coisa e tal. Então a visão deles é meio diferente, é dessa forma aí. É claro que alguns ali no meio vão ter teologias diferentes, vão ter ideias diferentes. Entre os tradicionais, por exemplo, os presbiterianos, vão ter várias linhas diferentes lá. Os batistas também, várias linhas de pensamento diferentes. Agora nós que somos de origem pentecostal, né? A gente já carrega o arrebatamento da igreja. A gente crê que a igreja vai ser arrebatada antes que o anticristo venha para esse mundo e faça o inferno na terra. Está entendendo? Então nós cremos no arrebatamento da igreja. Ou seja, então até o capítulo 3, fase da igreja na terra. Capítulo 4, nós vamos estudar o arrebatamento da igreja. Aqui como um apêndice, né? Como se fosse um parêntese. Terceira aula, nós vamos dar a introdução aos 7 selos. Terceira aula, nós vamos dar a introdução aos 7 selos. Aí depois, na quarta aula, nós vamos rever o livro de Daniel, para a gente poder entender algumas coisas que vão estar no livro de Apocalipse. Não tem como entender o livro de Apocalipse sem entender a profecia do Antigo Testamento. A gente vai precisar aí, para entender o livro do Apocalipse, entender profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, capítulo 6 de Apocalipse, por exemplo. No capítulo 6 de Apocalipse, vai estar dizendo ali, por exemplo, ali pelo verso 4: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei um cavalo amarelo. Aí vai dizer ali sobre os cavaleiros do Apocalipse, por exemplo. Aí vai estar falando sobre o anticristo, sobre a guerra, vai estar falando sobre a fome, as doenças e a morte generalizada por causa disso, das coisas que vieram ali, do anticristo, da guerra e por aí vai. Se nós formos analisar, e para entender o anticristo, essas coisas aí, nós vamos ter que analisar as profecias de Daniel, que vão falar sobre as 70 semanas. Porque lá nós vamos entender como surgirá esse anticristo.
Aí quando a gente for ver as imagens do anticristo aqui no livro do Apocalipse, porque o anticristo aqui ele já aparece no capítulo 6. Já aparece no capítulo 6. Então quando a gente for analisar toda essa visão da vinda do anticristo na terra, com a literatura em mente do livro de Daniel, fica mais fácil para a gente interpretar. Estão entendendo, irmãos? Depois dessa literatura, aí nós vamos estudar então os mártires da grande tribulação. Vamos entender um pouquinho sobre os 144 mil, né? E vamos entender um pouquinho sobre as duas testemunhas. Vamos aprender um pouquinho sobre as duas testemunhas. E os santos da grande tribulação. Eu olhei e eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar. E vieram da grande tribulação. Quem são esses aí que vieram da grande tribulação? Então vai ser necessário a gente analisar tudo isso aí. Por quê? Porque na verdade a igreja já não vai estar mais presente na grande tribulação. Então quem é que poderia sair da grande tribulação, ali sofrendo martírio, e ter ido direto para o trono de Deus, direto para a presença de Deus? Quem é que poderia ser esse grupo? Quem poderia ser? Porque a igreja foi arrebatada bem antes desses acontecimentos. Então quem poderia ser essa grande multidão? Então nós vamos estar estudando isso aí também. Depois disso nós vamos estudar como entendê-lo sem olhar a linha histórica da humanidade. Aí eu não estou falando de Bíblia, eu estou falando de história da humanidade mesmo. Se você não olhar a história, desde lá dos imperadores romanos até os dias atuais, não tem como entender o livro do Apocalipse em referente às coisas que hão de vir, ou as coisas que depois dessa devem acontecer. Por quê? Porque se você for parar para prestar atenção, muitas das coisas que estão no livro de Apocalipse já aconteceram. Muitas das coisas já aconteceram. E onde estão? Estão no decorrer da história, desde os imperadores romanos até os nossos dias. Então se a gente não olhar a história, a gente não vai entender o que já aconteceu e o que falta para acontecer. Uma outra coisa que é complicada para entender algumas profecias do livro do Apocalipse é porque as profecias do livro do Apocalipse elas são atualizáveis. Como assim, irmão Devaldo? Por exemplo, no ano de 1800, por exemplo, muitas das coisas que nós entendemos hoje no livro do Apocalipse não eram entendidas como nós entendemos hoje. Aí quando surgiu Israel em 1948, ali com o estado que Israel estava disperso, não tinha mais país, não tinha mais estado. Quando surgiu ali o povo de Israel depois da Segunda Guerra Mundial, novamente, e já chegando, parecendo um império novo já, né? Os Estados Unidos, nem que mexer com Israel, mexe com os Estados Unidos da América, só para vocês terem uma ideia. Quem chegar lá e colocar bomba em Israel, é bombardeado pelos Estados Unidos da América, só para a gente ter uma ideia como funciona a coisa. Então Israel já chegou chegando. Aí começou-se os estudiosos de profecia bíblica começar a atualizar algumas profecias, porque muitas das coisas foi se abrindo, né, um leque para entender muitas das coisas. E é possível que daqui a alguns anos, com alguns acontecimentos atuais e alguns acontecimentos que vão acontecer ainda, daqui a alguns anos alguém possa vir, algum estudioso, algum teólogo, algum mestre de escatologia bíblica. A escatologia quer dizer o estudo do fim, tá, irmãos? Ele possa vir, analisar e falar: olha, tá vendo aquele acontecimento que aconteceu no ano de 2020? Só para a gente ter uma ideia assim, só parafraseando, né? Tá lá nas trombetas, está lá nos selos, está lá nas trombetas. É justamente aquilo ali, olha lá, foi igual, foi do mesmo jeito. Então, as profecias do Apocalipse já são atualizáveis. Então, não tem como das 7 igrejas para frente, das 7 cartas das igrejas para frente, a gente ter uma ideia definitiva de que é assim, será assim e acabou. Não tem como, porque ela é atualizável. Tem como a gente ter uma base bíblica, tem como a gente ter algumas ideias a respeito. Agora falar assim, é assim e acabou, não tem como, porque elas são atualizáveis. Pode mudar daqui a alguns anos,
Na verdade, não porque a igreja mudou o seu canon, a igreja mudou a forma com que ela entende a Bíblia, não. Mas porque alguns acontecimentos da história foram complementando profecias. Está entendendo, irmãos? Por exemplo, não tinha como entender o Vale de Ossos Secos sem o surgimento de Israel em 1948. Quando surgiu Israel, completou-se a profecia de Ezequiel sobre o Vale dos Ossos Secos. Então, só para ter uma ideia, né? Então, antes disso, a visão humana estava um pouco fechada, né, para essas coisas. Quando você vai olhar o livro de Daniel, no final do livro de Daniel, vai dizer, o anjo vai dizer para Daniel para selar essas coisas, porque elas são ainda para um tempo futuro. E só nesse tempo futuro é que o homem vai entender isso. Ou seja, se for ler lá naquele tempo, não vai entender de jeito nenhum mesmo. Está entendendo, irmãos? Vamos ter muitas figuras no livro de Apocalipse. Por exemplo, quando for estar sendo aberto ali alguns selos, algumas trombetas, vão aparecer animais misteriosos, né? Vão aparecer gafanhotos que devoram só os homens, mas não devoram as plantas nem as coisas, né? Então vão ter várias formas de se interpretar isso. Nós vamos perder praticamente quase que um estudo inteiro mais para frente só estudando sobre isso aí, sobre 200 milhões de demônios que estarão na terra nesta época aí. Então, como entender isso aí? São coisas complicadas. O livro de Apocalipse ele vai trazendo várias imagens. Vamos estar falando num estudo apenas, um estudo sobre a mulher de Apocalipse. Apocalipse vai aparecer duas figuras de mulher muito interessantes. No capítulo 12 ali vai aparecer uma mulher vestida do sol, com a lua e tal. E mais para frente vai aparecer uma outra mulher, só que essa mulher é sentada numa besta. Que paralelo que tem entre essas duas mulheres? Que diferença que tem entre essas duas mulheres? Uma mulher gera um filho e o filho é levado para a presença de Deus. A outra mulher está com uma taça, dizendo que ali naquela taça tem o sangue dos santos. E ela tem vários nomes escritos, nomes de blasfêmias. Então, duas mulheres totalmente diferentes. Uma gera santos e outra mata santos. Que história é essa aí na Bíblia? Então nós vamos estar vendo sobre a mulher no livro de Apocalipse também. O que representa essa mulher? O que seria essa mulher? Seria o povo de Israel? Seria a igreja? O que seria essa mulher? Então nós vamos... Então, até mesmo para a gente abrir a nossa visão, a igreja não poderia ser, tá, irmãos? Por que não? Porque a igreja está presente no livro de Apocalipse, na parte que nós tratamos de as coisas que são. As coisas que são, que é a era da igreja na terra, 7 capítulos da igreja. Quando entra no capítulo 4 em diante, já é as coisas que depois destas hão de vir. Aí a igreja sai de cena e a visão já volta-se para o povo de Israel e para a grande Babilônia, que vai estar presente na terra. Já está, né? Sempre esteve presente na terra. Nós vamos, aliás, já falando da grande Babilônia, nós vamos estar fazendo mais para frente também, tudo dentro do estudo do Apocalipse, irmãos. Um estudo sobre a Babilônia. Por quê? A Babilônia, desde a Torre de Babel até o Apocalipse 17 e 19, por ali, ela é inimiga do povo de Deus. Ela é inimiga do povo de Deus. Então, desde lá da Torre de Babel, onde surge a ideia da Babilônia, até o livro do Apocalipse, a Babilônia é inimiga do povo de Deus. E muito interessante que a Babilônia ela pode ser também representada como a Jezabel. Ou, aliás, a Jezabel pode ser representada como a Babilônia também, aliás. Então, quando a gente for estudar na fase das igrejas, a gente for estudar a igreja de Tiatira, nós vamos estar estudando, será a próxima aula, inclusive. Nós vamos estar vendo um pouquinho sobre a Jezabel, e nós vamos ver que a Babilônia está presente dentro da igreja hoje. Eu não vou dizer da nossa igreja, dessa Assembleia de Deus, ou das batistas, não vou dizer assim. Mas
no decorrer do estudo nós vamos ver que a Babilônia está presente. E aliás, se o pastor de cada denominação ele não vigiar, a Babilônia entra dentro da igreja dele também. Então nós vamos entender quem é a Babilônia, né? Então nós vamos dar uma pincelada na próxima aula falando sobre a Babilônia dentro da igreja. E mais para frente, quando a gente for estudar sobre as mulheres, nós vamos estar falando sobre a Babilônia, tá, irmãos? Um estudo mais amplo. Aí vai lá a Torre de Babel, a Síria, o Nabucodonosor, e aí vai até o livro de Apocalipse, tá, irmãos? Nós vamos estar entendendo aí sobre essa mulher aí que persegue a igreja, persegue o povo de Deus, inclusive. Quando chegar nas 7 taças, nós vamos estar fazendo um estudo que também vai ter que envolver profecias do Antigo Testamento e também vai ter que envolver acontecimentos históricos. Vai ter que envolver acontecimentos históricos. Por quê? Já aconteceu? Não aconteceu ainda o juízo das 7 taças. Porém, já aconteceram coisas semelhantes a essas que vão estar sendo citadas no juízo das 7 taças, que serão importantes para a gente entender a profundidade e a agonia que vai ser esse período. Por exemplo, quando a Bíblia vai falar sobre a lua virar sangue, o sol escurecer, já aconteceu isso várias vezes na face da terra. Todas as vezes que aconteceu, inclusive na história da igreja, que aconteceu do céu ficar todo escuro e a lua aparecer em forma de sangue toda vermelha, o povo pensava que Jesus estava voltando e era aquele período de conversão na igreja. Só tinha santo na igreja quando era esse período. Só que parecia sendo uma pegadinha de Deus, né, irmãos? Mas não, na verdade isso acontecia e aconteceu para poder a gente ter uma ideia de como será aquele período. Será um período de trevas na terra. Então nós vamos estar estudando dessa forma aí. Quando nós formos estudar mais para frente aí o falso profeta e o anticristo, nós vamos estar novamente retornando nas profecias de Daniel. Nós vamos estar vendo algumas profecias de Ezequiel também, e nós vamos estar vendo sobre governos históricos. Nós vamos estar acompanhando um pouquinho da história dos governos na terra, né? E a vida do nosso Senhor Jesus Cristo vai ser uma coisa tremenda. Nós vamos perder aí umas 2, 3 aulas só para falar aí de como será essa coisa tremenda aí, irmãos. Então, hoje, irmão, nós estamos esboçando. Como assim esboçando, irmão Deval? Nós estamos vendo como vai ser o decorrer do nosso estudo. Quem aqui, irmão, quer fazer esse compromisso de estar fazendo esse estudo do livro de Apocalipse? Quem vai estar vindo no estudo, irmãos? Pastor não? Pastor vai? Vai estar vindo? Por quê, irmãos? Hoje em dia, nas nossas igrejas, prega-se coisas tremendas, prosperidade, milagres, curas, coisas tremendas pregam-se na nossa igreja. Só que, pode falar, pastor. É muito bom a gente aprender o estudo de Apocalipse. Só um instantinho, pastor. É muito bom a gente aprender o estudo de Apocalipse. Por quê? Porque uma vez eu estava dando um estudo sobre o Apocalipse, e quando eu preguei sobre o anticristo, quando eu ensinei sobre o anticristo, eu falei que ele viria num momento de caos, um momento em que o mundo estaria num caos. E quando o presidente da República dos Estados Unidos, Barack Obama, assumiu, o mundo estava em uma crise mundial. Não era uma crise nacional, era uma crise mundial, e ele propagou e ele disse que daria conta dessa crise. Uma irmã chega para mim e fala assim: pastor Geraldo, o Barack Obama é o anticristo? E aí? Aí eu virei e perguntei para ela, falei bem assim: irmã, por que a senhora está me perguntando isso? Ela falou: não, porque eu ouvi o senhor ensinando que o anticristo viria num momento de caos, num momento de crise, e Barack Obama está vindo num momento de crise. Aí eu falei: irmã, realmente a senhora aprendeu corretamente, porém, o que acontece é que o anticristo, ele só virá
a partir do momento que a igreja não estiver mais na terra. Então há uma necessidade muito grande de nós aprendermos sobre o Apocalipse. Porque senão a gente vê acontecimentos atuais e acaba criando temor. Igual há pouco tempo atrás, igual o senhor disse, pouco tempo atrás, nós vimos aí a lua se tornando em sangue, né? Que na verdade ela não se tornou em sangue, ela apenas, né, aconteceu alguma coisa que ela fez ela ficar vermelha, ela não se tornou em sangue. Na Bíblia fala que ela vai se tornar em sangue, ela vai, né? Então, se a gente não tiver estudando e abrindo a mente concernente ao estudo, o que acontece? A gente pode ficar enganado, a gente pode ser encodado, porque a Bíblia fala que o príncipe desse século está cegando o entendimento. Então, se nós não abrir a visão para as coisas futuras, elas passam na nossa frente e a gente não vê. Verdade, amém. Então aí, irmãos, o pastor Geraldo deu alguns exemplos muito marcantes. Por exemplo, o Hitler, na Segunda Guerra Mundial, quando chegou o grande ditador, o camarada convencia todo mundo com as suas palavras. Muitos pensaram, pô, deve ser esse aí, porque lá no livro de Daniel está falando que ele vai falar, todo mundo vai seguir o cara. Ele vai ter esqueci o nome que se fala, a pessoa que fala bem, né? Esqueci agora, perdão, irmãos, a forma que se fala. Mas o camarada vai ser um orador tremendo e a pessoa, quando ouvir as palavras dele, vai seguir ele. Então, quando surgiu Adolf Hitler, e estava vindo de uma época de caos, porque acabou de sair da Primeira Guerra Mundial, né? Também. E ele chegou e fez um massacre de judeus. Então, talvez seja esse o anticristo, porque está massacrando o povo judeu. Só que ele morreu, Jesus não veio, não era ele o anticristo. Mas pensa num camarada, testa de ferro, pensa num camarada, não tinha dó para matar criança. Seus soldados pegavam a criança, pegava pelos pés e tacava na parede para estourar os miolos. Você vê a brutalidade que esse camarada tinha. Então, pensa numa perseguição terrível que, aliás, não só os judeus, mas os cristãos também tiveram, né? Na época, quem teve mais baixas aí foi a Igreja Católica nessa época. Muitos padres, né, ficaram ali nos campos de concentração, mas alguns pastores também, né, principalmente os que tinham origem, né, israelita, né? Então ficaram ali e sofreram ali martírio ali, digamos assim. Seria ele o anticristo? Todo mundo já estava acreditando que esse era o anticristo e Jesus já estava vindo. Só que ele se foi, Jesus não veio, não era ele o anticristo. Porém, quando a gente para e vê quem é Adolf Hitler, o que ele fez, e a gente pensa que aquele período vai ser o período de uma grande tribulação, a qual nunca houve na terra nem nunca haverá. A Bíblia fala dessa forma, né? Aí você vê, lá na época dos imperadores romanos, Domitiano, Nero, teve perseguição de cristãos. Então teve tribulação. Teve cristãos que foram lançados em óleo quente, cristãos que foram lançados para animais devorar, né? Teve cristãos que foram empurrados de topo de pico para se estourar todos os ossos no chão. Cristãos crucificados aos milhares, naquela época dos imperadores romanos. Então foi um período de tribulação. A grande tribulação vai ser maior do que essa ainda, porque fala que é um período de uma grande tribulação, da qual nunca teve nem nunca terá essa grande tribulação. Aí quando você vê Adolf Hitler, que matou ali milhões de judeus ali, fora cristãos, tem relatos do camarada, os SS, os Gestapo, né, dos alemães, pegar aqui assim um cristão. Aí os cristãos costumavam usar cruzes, né? Aí pegavam assim, o que é isso aqui? Isso é Cristo, Senhor. Cristo não, isso é um porco. É por causa desse porco que você está aqui. Eles falaram desse jeito. Então, para vocês verem como que eram aqueles soldados, como que era aquela tribulação que passaram. Então, mortos nas câmaras de gases,
criancinhas de colo mortas lá naquelas câmaras de gás. Então você para e fala, poxa, então ali na Segunda Guerra Mundial teve uma grande tribulação na Terra. Aí você para imaginar como que será a grande tribulação, porque ela vai ser maior do que essa ainda. Você entendendo, irmãos? Agora, por que é importante, aí, como o irmão Geraldo ali citou, a gente entender a literatura do Apocalipse? Porque é assim que nós cremos, tá, irmãos? E aliás, a teologia sistemática, ela nos dá esse respaldo. Ela sistematiza o estudo das coisas do fim dessa forma. Então, quando você para e olha tudo o que vai acontecer na grande tribulação, aí você tem que entender que está nas coisas que depois dessas hão de acontecer. E quais são as coisas que são? A época da graça, a época da igreja na terra. Então, na grande tribulação, irmão Devaldo, a igreja fiel vai estar lá? Na grande tribulação, aí eu vou dizer de acordo com a minha fé, com a minha sinceridade e da forma que eu aprendi, estou transmitindo para os irmãos, tá, irmãos? E é a forma que as Assembleias de Deus creem, os metodistas creem, todos os cristãos de origem renovada, origem pentecostal creem, né? Nós cremos que a igreja vai ser levada, aí quando ela for tirada, o impedimento para que o anticristo haja na terra, nós vamos estudar isso, vai ser tirado. Ah, irmão Devaldo, mas fala que é o Espírito Santo que vai sair. O Espírito Santo nunca sai da terra, irmãos. Não é o Espírito Santo. Nós vamos estudar isso aí também. Primeiro, o Espírito Santo não pode sair da terra. Por quê? Porque o Espírito Santo é que mantém a terra. O Espírito Santo é Deus. E Ele é que renova a face da terra, está lá no Salmo 104. É Ele que renova a face da terra. É Ele que dá vida. Sai o Espírito Santo, só entra a morte. E saiu o Espírito Santo, só entra a morte. Uma outra coisa, irmãos, é que no período da grande tribulação vai haver mártires. E esses mártires, assim que morrerem, vão ir para a presença de Deus. Nós vamos estar estudando isso aí também. Então, no período da grande tribulação vai acontecer conversão. Ou seja, pessoas que vão se converter ainda, só que na grande tribulação, ou seja, com grandes sofrimentos. E essas pessoas, para se converterem, precisam de ter a ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos converte, é Ele que nos convence do pecado. Então, eu posso ouvir aqui palavras tremendas aqui sobre pecado, sobre salvação, sobre o amor de Deus, mas se não for a ação do Espírito Santo, eu não tenho como me converter. Eu tenho como me convencer ideologicamente de algo, ou filosoficamente de alguma coisa. Mas aquela conversão que vai me produzir a salvação, aí não tem como acontecer. Então o Espírito Santo ele não sai da terra. Agora, a igreja e a operação do Espírito Santo na igreja, aí sim, é tomada. Aí é o impedimento, aquilo que impede que o anticristo governe, aquilo que impede que o anticristo venha. Aí ele vai ser tirado e o anticristo vai estar aparecendo no palco, né, irmãos? Uma outra coisa, irmãos, é que, na verdade, o anticristo em pessoa ele não está na terra. Assim, a gente olhando, não se manifestou ainda, não se manifestou, né? Agora, o espírito do anticristo, sim, ele age desde os tempos antigos, e ele vem preparando, desde os tempos antigos, ele vem preparando o caminho para a chegada do anticristo. Assim como o Espírito Santo falou pelos profetas, né, preparando a chegada de Cristo, e vem preparando a igreja para a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, assim também o espírito do anticristo, espírito, tá, irmãos? Ele vem preparando a chegada do anticristo. Então isso aí também, mais para frente, nós vamos estar estudando isso aí. E vai ser muito essencial a gente entender isso aí, porque infelizmente nos dias de hoje, que são os dias em que
existe já na terra uma igreja apóstata, ou seja, uma igreja que se afastou da verdadeira doutrina, ou que está se afastando, né, da verdadeira doutrina, da doutrina dos apóstolos, né? Então, na nossa época, em que está surgindo uma igreja dessa forma, o espírito do anticristo tem trabalhado à vontade. E aliás, irmãos, é necessário a gente entender isso. Eu vou citar agora, enquanto a gente ainda está dentro do tema e dentro do estudo, né? E dentro do tempo também. A palavra de Deus vai nos dizer que quando chegar a operação do anticristo na terra, vai enganar muitos. Alguns vão pensar que a igreja ainda está na terra ainda. Aliás, depois nós vamos ver sobre uma igreja que fica. Eu vou citar isso. E depois nós vamos estudar isso a fundo, mas primeiro eu vou citar isso hoje ainda. Então, o espírito do anticristo operando na igreja, ele faz sinais e prodígios assim como Deus faz. E ele tem feito. Você tem uma ideia? Tem lugares por aí que está tendo até bruxaria dentro da igreja, irmãos. Bruxaria mesmo, estou dizendo de feitiço. O que é feitiço, irmãos? Vou citar um exemplo. Existe um livro na Bíblia católica, por exemplo, que é um livro apócrifo que a gente fala. Lá eles falam que é deuterocanônico, porque existem outros livros que são de nomes apócrifos, que não tem nem na nossa Bíblia, nem na Bíblia católica. Por exemplo, o livro de Enoque, não tem nem na Bíblia católica. Agora, os que tem na Bíblia católica, eles vão chamar de deuterocanônico. Nós chamamos de apócrifos, porque nós também não temos eles. Um livro chamado Livro de Tobias. Esse livro vai falar de um certo anjo chamado Rafael. Vai falar que o filho de Tobias, ele resolve ir fazer uma jornada para o pai dele. E tem um anjo que aparece para ele, não se apresenta como um anjo, mas como um companheiro de viagem, e acompanha ele em toda essa viagem, e chega lá na frente, arruma um casamento para ele, e quando arruma esse casamento para ele, a mulher está possessa, e diz que todo homem que essa mulher arrumava, ela matava. Só que esse anjo, ele faz um feitiço para expulsar o demônio. Feitiço, tá, irmãos? O que eu estou dizendo com isso? Como que nós expulsamos o demônio, irmãos? Em nome de Jesus, né? Ninguém aqui vai queimar chifre de boi para expulsar demônio, ou vai queimar pólvora para expulsar demônio. Isso aí não é bíblico, irmão. Isso aí não é ensinamento de Deus, está entendendo, irmãos? Então, como que nós expulsamos o demônio? Nós vamos clamar, primeiro tem que ter vida com Deus, clamar a autoridade do nome de Jesus e ordenar que aquela entidade saia pela autoridade que o Senhor Jesus deu. Agora, tem lugares por aí, irmãos, que estão fazendo como aquele suposto anjo do livro de Tobias. Tem pessoas fazendo bruxaria dentro da igreja, fazendo feitiço dentro da igreja. Formas diferentes de se expulsar demônio, formas diferentes de se batizar, formas diferentes de se curar, coisas que você olha e você coça a cabeça. Inclusive aqueles que são sinceros com Deus, as pessoas que são sinceras, quando elas olham, elas ficam até com medo de falar contra e correr o risco de blasfemar contra o Espírito Santo, não é? Porque fica com esse receio, fala, poxa, aí eu falo mal do indivíduo, aí depois é o Espírito Santo que está operando na vida do indivíduo, eu estou falando que não é o Espírito Santo que está operando. Mas a forma com que alguns indivíduos têm feito, deixam bem evidentes que aquilo ali não é coisa de Deus. Estão entendendo, irmãos? Está tendo culto de anjos dentro da igreja. Estão trazendo, aliás, irmãos, o batismo do Espírito Santo e o movimentar do Espírito Santo dentro das igrejas pentecostais é uma coisa tremenda. Pode falar? É que aquela Bíblia ali tem um negócio ali interessante para você mostrar. Amém. Só que você pega aí para o senhor, tá? É uma coisa tremenda, o batismo do Espírito Santo, o movimento pentecostal, né? Quando uma pessoa está ali cheia da presença de Deus, é uma coisa tremenda. E quando você vê o operar de Deus, você se arrepia, irmãos. Você sente ali a presença de Deus. Mas tem lugares que vão fazendo tantas coisas, mudando tantas coisas, colocando tantas inovações, que você chega a duvidar se aquilo ali que ele está fazendo, ele não trouxe no candomblé para dentro da igreja. Estão entendendo? Então,
Hoje em dia, dentro da igreja, tem entrado muitas coisas, as quais a gente para e pensa se não é a Babilônia. Aqui, a pastora Elisângela colocou aqui na minha mão, já que a gente está falando desse tema, tratando disso, é para abrir os nossos olhos, tá, irmãos? Eu não vou citar quem é, tá, pastora? Por questão de ética, só vou citar o que está sendo feito, tá bom? E peço que a varoa também não cite, por questão de ética. A rosa branca pode mudar a sua vida. Antes de eu falar dela, eu vou falar, é macumbaria gospel isso aqui. Ligue-nos agora, marque a sua consulta. Não vou prosseguir, porque depois podem me procurar para falar que eu estou falando mal deles, né? Porque a pastora, como a pastora falou, isso está sendo transmitido, né? Então é complicado, né, irmãos? Algumas coisas a gente poderia até falar, mas não pode. Descubra a verdade sobre a sua vida. A rosa funciona como um termômetro. A rosa branca fica preta e exala mau cheiro quando dentro da sua casa existe espírito de inveja, feitiço, magia. Peraí, irmãos, calma aí, esse negócio aqui está meio, né, irmãos? Do outro lado, não está aparecendo? A rosa branca fica preta ou exala mau cheiro quando uma pessoa recebe maldição hereditária. A rosa branca fica preta ou exala mau cheiro quando tem alguém te traindo ou trabalhando contra você, inimigo oculto e tal. Venha buscar a rosa mística. Venha buscar a rosa mística. Aqui eu não vou falar onde que é, como eu prometi que não vou falar, mas é um lugar evangélico. Está entendendo, irmãos? Aí, coitado, a pessoa que é leiga do assunto, a pessoa que não tem conhecimento, né, pastor? Meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E existem várias formas de perecer. Você pensa que perecer é só a pessoa que morre por doença ou assassinado? Não. Perecer, às vezes a gente morre espiritualmente, porque acaba consagrando a nossa vida a demônios sem saber. Está entendendo, irmãos? Então tem coisa complicada, irmãos. Outro dia, eu não sei se tem aqui na minha Bíblia, mas eu vou citar para não perder tempo. Outro dia, eu trouxe para a pastora Elisângela ver um outro, a espada de Miguel. A espada do anjo, a espada de Miguel. Venha que a espada do anjo, e o pior é que eles dão uma espadazinha para você levar para casa. Você vai cortar todo o laço com a espada. É também um lugar evangélico, irmãos. Aí eu sempre costumo falar com a pastora, e sempre por onde a gente passa, a gente costuma falar isso. Nós gostamos de campanha também. Só que sempre quando a gente vai fazer uma campanha, a gente tem que vigiar. Ah, a pessoa teve uma inspiração, Deus colocou no coração dela ali, ela vai fazer uma campanha. Beleza. Mas deixa a pessoa falar para você primeiro qual que é a campanha que ela vai fazer, como que ela vai fazer, para depois ela não te atribular. Porque depois a pessoa levar coisa lá para fazer o povo cometer idolatria dentro da sua igreja, porque comete. E tem uma coisa que Deus abomina, é a idolatria. Ó, Deus perdoou o pecado de adultério de Davi. Agora, quando tinha idolatria, Deus cortava o governo da pessoa. Estão entendendo? Então Deus abomina a idolatria, irmãos, porque quando a pessoa ela comete a idolatria, a pessoa coloca alguma coisa ou alguém no lugar de Deus. Aí a glória que é para Deus é dada ou depositada sobre aquela coisa ou aquele alguém. E Deus fica em segundo plano ou terceiro, ou sabe lá qual plano. Você está entendendo? Então Deus abomina isso aí, Deus não gosta disso. Então desde já, eu já vou citar. Sem dúvida nenhuma, nós vamos estudar na próxima aula as cartas das igrejas. Nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia no finalzinho da aula. Sem dúvida nenhuma, inclusive a igreja de Tiatira também, que nós vamos saber também quem é. A Babilônia hoje ela já está presente dentro das igrejas. Quem é a Babilônia, irmãos? O espírito do anticristo ele habita a Babilônia. E a Babilônia, ela sempre planeja algo contra o povo de Deus. Ela planeja trazer o anticristo, ela planeja acabar com o povo de Deus. E essa Babilônia, esse espírito do anticristo, está presente nas igrejas hoje.
E você vê gente cultuando riquezas ao invés de cultuar Deus. E vai incentivando o povo de uma forma tão absurda que o povo começa a perder o foco de que ele tem que ir lá porque precisa ser salvo. Ele começa a ir lá porque a vida financeira dele desabou tanto que ele precisa recuperar, ele precisa ser um empresário, ele precisa recuperar um emprego, ganha o emprego, recupera a vida, vira até empresário, até dá o dízimo na igreja, mas nem adora a Deus. Vocês estão entendendo? Pode falar, pastor. Na Bíblia existe uma deusa chamada Neustã. Sabe que deusa é essa? Deusa das bênçãos divinas. O que é isso? Deus mandou uma maldição para o povo de Israel. E o povo de Israel era mordido pelas serpentes. E o povo clamou a Deus, o povo pedia a Deus: Deus, a gente já não está aguentando mais. Aí o que acontece? Deus vira e fala bem assim: constrói uma estátua de bronze aí, e todo mundo que olhar para ela, quando for mordido pela serpente, ficará curado. Aí Moisés fez a serpente e colocou no alto. Quando o povo era picado, antes de morrer, eles olhavam para a serpente e ficava curado. Quando eles viram aqui, eles falaram: epa, nosso Deus é a serpente. Isso é chamado de deusa das bênçãos divinas. Quer dizer o que? A gente passa de adorar a Deus para adorar as bênçãos que Deus nos dá. E quando Deus nos dá, muitas das vezes nós nos afastamos de Deus, muitas das vezes nós deixamos de ser igual nós éramos, compromissados com Deus, né? Então o que acontece? Que esse mal não venha a acontecer em nossas vidas. Deus é abençoador e galardoador daqueles que confiam nele, mas não, eu tenho que adorar a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor me deu, se o Senhor está querendo de volta, então peraí que nós vamos lá sacrificar. Aí Deus, vendo aquilo, vendo que ele não estava adorando a bênção que Deus tinha dado a ele, Deus foi lá e proveu o cordeiro para ele. É forte. Né? Então isso tudo a gente aprende dentro do Apocalipse. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, já aproveitando o gancho que o irmão citou, da serpente de bronze que foi levantada no deserto, né, por causa daquelas serpentes lá que foram picar o povo, ou morrer e tal. Apocalipse capítulo 12 vai citar quem é essa serpente, né, irmãos? E o povo lá estava adorando a serpente, né? E aliás, nos dias de hoje você adora a serpente também, tá, irmãos? Aí quando você vai pegar Apocalipse capítulo 2, no verso 7, 8 e 9, vai dizer assim: houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então olha aí para vocês verem quem é a serpente, né, irmãos? Tem gente que fica colocando lendas, né? Fica colocando historinhas na Bíblia. Alguns, quando vai ler o livro de Gênesis, até pega as lendas lá dos judeus lá da Lilith, acabou de falar que a serpente lá era uma outra mulher que foi enganar lá. Tem gente que cria cada anedota, cada coisa, mas não, a Bíblia fala que a serpente é o diabo e Satanás, né? Então quando o povo vai adorar a serpente lá no deserto, não estava adorando também só aquela imagem, estava adorando Satanás, irmãos. Olha só que coisa terrível essa, né? E então Ezequias depois vai e quebra aquela serpente de bronze, né? O rei Ezequias percebe que aquilo ali já tinha passado da hora de sair e despedaça aquilo lá, né? Então o diabo, a serpente é o diabo e Satanás. Uma outra coisa aqui, irmão, já pegando esse gancho, já que a gente está esboçando como será esse estudo, quando nós formos tratar dos 200 milhões de anjos que vão aparecer na terra aí nós vamos pegar esse gancho aqui, tá, irmãos? Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. O dragão e os seus anjos, né?
mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Quem foi precipitado? Foi precipitado o dragão, o grande dragão, que é o diabo e Satanás, a antiga serpente, né? Ele que engana todo mundo, desde a época de Adão, que ele vem enganando, e ele engana direitinho, rapaz. Ele engana direitinho. Quando ele foi enganar Eva, ele não contou mentira, ele contou mentira pela metade, mas ele não mentiu de absoluto, ele enganou mesmo a mulher, porque Deus falou que o homem, se o homem comesse daquele fruto, ele ia morrer, não é? E o diabo chega e fala assim: ó, então Deus mentiu para você, Eva, porque na verdade, se você comer esse fruto aqui, você não morre. Quer uma prova? Olha aqui, ó, eu estou comendo dele, eu estou vivo aqui na sua frente, estou falando com você. Eu não estou aqui, eu estou nessa árvore, não estou? Então se eu estou aqui nessa árvore, eu estou me alimentando desse fruto, e eu não morro, então você também não vai morrer. E de fato, a Eva comeu, o Adão comeu, eles não morreram de instantâneo. Porém, o pecado entrou e começou a matar o espírito do homem. Então, olha só para você ver, o diabo ele engana direitinho, ele sabe enganar. E é aí que depois vem nas igrejas aí, algumas, né? E traz revelação de casamentos, aliás, até de casamentos acabados traz, né, irmão? Assim, sai fora que aquele lá não é seu, ou então aquele lá que é daquela lá que é o seu. Já vi tipo de profecia desse tipo, de revelação desse tipo, só o sangue do Cordeiro tem misericórdia. Eu recebi, durante esses 4 meses, eu recebi uma revelação. Fui na igreja, aí eu cheguei na igreja, aí a pessoa foi passando a revelação para mim. Repete para mim, Bárbara, pode falar. Eu recebi uma profecia assim. A pessoa chegou para mim e falou assim: irmão, tem algo de Deus para te falar. Eu falei: amém. Você, ó, irmã, Deus me mostra na sua mão direita um papel. Não, Deus me mostra na sua mão direita uma caneta, no meio eu vejo um papel e do outro lado eu vejo um varão. Aí eu falei: não entendi a revelação. Ele falou assim: olha, a caneta é você assinando o seu divórcio, o papel que está no meu divórcio, e o varão que está que Deus me mostra do seu lado esquerdo é o seu novo esposo, que Deus vai te dar. Está repreendido no nome de Olha Jesus. aí, tá vendo, irmão? Aí como que recebe uma revelação dessa? Primeiro, quando a pessoa vai receber uma revelação, uma profecia, ela tem que ver se aquela revelação, se aquela profecia, ela está pautada na Bíblia. Vamos ver, irmão, se essa revelação que a irmã levou, ela está pautada na Bíblia? Aí nós vamos pegar 1 Coríntios capítulo 7, irmão Devaldo. Esse tema o irmão Devaldo gosta de tratar desse tema que só. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor que manda, né? Presta atenção, irmãos, que a mulher não se aparte do marido. Opa, tanto aqui Paulo está querendo colocar de tanta firmeza que ele falou: não é eu que estou falando, hein? É Deus que está falando, que a mulher não se aparte do marido. Ah, irmão Devaldo, tentar pegar Jesus dessa forma, né? Mas o Moisés, ele deu a carta de divórcio se a mulher cometeu um adultério, ou se o marido cometeu um adultério, né? Então, deu ali, permitiu, né? É mesmo? Sabe o que Jesus respondeu para os fariseus? Foi por causa da dureza dos seus corações. Foi assim que Jesus respondeu. Foi por causa da dureza dos seus corações. Mas desde o princípio está escrito: deixa o homem a sua mulher, deixa o homem a sua família se iniciar a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, Jesus respondeu os fariseus assim de uma forma. Vamos continuar aqui rapidinho, irmãos. Nós não vamos sair do tema não, tá? Se porém se apartar, que fique sem casar, olha só, ou que se reconcilie com o marido. Olha que forte. Ixi, meu Deus do céu. Vamos lá, porque isso aqui é meio difícil. Todavia, aos casados mando, não eu, não Paulo, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que
se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher, ou seja, vice-versa, tá, irmão? Vale para o homem também. Não se separe da mulher. Se separar, não casa, ou então se reconcilie com a sua mulher. Isso aqui é para os dois, irmãos. Então, como que a Bíblia trata a revelação? Ou como que a gente trata a revelação? Eu tenho que ver se a revelação que eu estou recebendo, ela está na Bíblia. Mas aí tem um problema sério, irmãos. O meu povo está perecendo pela falta de conhecimento. Se não conhece a Bíblia, como que vai saber se aquela revelação é de Deus ou se não é? Só se tiver o dom do discernimento dos Espíritos, né? Dom dado pelo batismo do Espírito Santo, para poder na hora discernir, pô, isso é carne. Ou então discernir ele na hora, isso é o diabo. Agora, por fazendo análise de profecia, análise de revelação, tem que conhecer a Bíblia para fazer, senão a pessoa se perde e vai atrás de falsas revelações. Pode falar, pode falar. Um dia desse, eu tive que ensinar um pastor, porque ele chegou até mim e falou bem assim: pastor, segundo a lei, poderia se fazer algo no sábado? Segundo a lei? Porta das ovelhas, passa pela porta da purificação, que é receber Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida. Você quer a vitória? Deixa Jesus te purificar, deixa Jesus te lavar em sangue poderoso. Antes de soar a última trombeta.